Olá, começa agora mais um Educador Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar com o Fernando, representante do CONSEG, do Conselho Municipal de Segurança, falando das atividades do Conselho e também das eleições do mesmo aí que estão se aproximando, tá certo? Você pode participar pelo 3662-6002 ou pelas redes sociais. Na segunda parte do programa eu recebo aqui o irmão Francisco. Nós vamos falar de vários temas ligados às ações que ele realiza aqui no município. Mas antes de iniciar o programa, deixa eu deixar um recadinho aqui, tá certo? A Invicta Brasil oferece cursos profissionalizantes por R$ 49,90. É uma parceria com o Colégio ABE, né, e a Invicta Brasil, para Batatais e região com cursos profissionalizantes a esse valor. Há cursos de maquiagem profissional, barbearia, corte e costura, banho e tosa, segurança do trabalho, cabeleireiro com corte e química, auxiliar administrativo e financeiro, estética facial e corporal, mecânica automotiva com injeção eletrônica e também auxiliar veterinário e pet shop, né? As matrículas são realizadas por R$ 49,90. As inscrições vão até essa quinta e sexta-feira lá no Colégio ABE, né, que fica em frente ao posto de saúde central. Os interessados e quiserem mais informações, 3761-2737, 3761-2737. Lembramos que todos esses cursos são regulamentados pelo MEC, são aulas práticas, presenciais, com vagas limitadas, tá certo? Invicta Brasil é a empresa que mais cresce e gera emprego de norte a sul do país. Nós voltamos já, logo após o intervalo, com um pouco mais de Educador Entrevista. De volta com o Educador Entrevista, terceiro bloco, agora sim na companhia do Fernando, a gente fala um pouquinho a respeito do trabalho do CONSEG. Fernando, obrigado pela participação, boa tarde. Muito obrigado, Luciano, boa tarde a você, a todos os nossos ouvintes, né? Satisfação estar contigo aqui. Bom, Fernando, para quem ainda não sabe o que é o CONSEG, né, eu queria que você explicasse qual a função e o que é o CONSEG. Perfeito. O Conselho de Segurança é uma subdivisão da Secretaria de Segurança Pública, direcionada a nós através da nossa coordenadoria dos Conselhos Estaduais de São Paulo. E a função do CONSEG é instituir um grupo que tenha representação popular junto às autoridades policiais, né? No contexto e nos requisitos de servir como termômetro e suporte às funções policiais dentro do município. Perfeito. Nesse caso, então, vocês acabam sendo um apoio, vamos dizer assim, de opinativo, né? Perfeito. Dentre as funções do CONSEG, ele representa a comunidade junto às forças policiais, solicita intervenções, solicita a manutenção à ordem pública mediante as necessidades da própria comunidade que pertence ao grupo e participa das reuniões, e ao mesmo tempo olha com olhar de comunidade, visando o interesse da comunidade em si, porém auxiliando os trabalhos das polícias também. Perfeito. E quando se pensa nessa questão, né, propriamente dita da representação, da representatividade, é interessante isso porque você tem pessoas de vários bairros, de várias classes sociais que acompanham essa rotina da segurança pública na cidade. Perfeito. É comum a análise da comunidade e principalmente os mais dispostos, né, a estar contribuindo no sentido de melhoria de segurança, né? Normalmente são os mais participativos, estão sempre presentes, acompanhando a mobilização nos bairros, em seus próprios bairros, no cotidiano, quando existe necessidade de maior intervenção em determinado setor, tudo isso é levado para as reuniões do Conselho de Segurança, onde temos a presença dos membros natos, né, o responsável da Polícia Militar, o responsável da Polícia Civil, e diante do que é analisado ali, é feito propostas de intervenções e mobilizações a fim de sanar os problemas que, dentre as necessidades da segurança pública, afeta diretamente a comunidade, né? Perfeito. Nessa questão, né, nesse ínter aí, vale ressaltar isso, né? O Conselho, ele opina, mas ele não interfere. Perfeito, ele apenas opina. Ele pode fazer propostas, pode citar sugestões, mas a administração é totalmente das polícias. Uhum. E também isso, né? Sempre margeado pela questão legal. Perfeito, sempre dentro do enquadramento legal, com certeza. Quantos representantes são e como é que é a dinâmica de reuniões, Fernando? Quantas vezes existem as reuniões? Por questão, os membros da diretoria são 5 membros, né? São 5 cargos da diretoria. Trata-se do presidente, do vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, e do diretor de assuntos sociais e comunitários. Os membros efetivos não têm um número específico.
pode variar. A última vista que eu tinha junto à secretaria, nossa secretaria, éramos em torno de 19 membros efetivos, né, contando com a diretoria. O acesso da população é livre, sempre é bem divulgado, o pessoal já conhece a parte sistêmica e, diante das necessidades, partilham das reuniões que são mensais, por determinação da coordenadoria estadual, né? Essas reuniões são mensais, exceto as mensais, é possível as extraordinárias. De repente é feita uma reunião mensal, como houve em outros casos, diante da solicitação a gente vê a necessidade de sugerir reuniões mensais, extraordinárias, e elas são feitas, muitas vezes até em sistema mais fechado, as extraordinárias não abertas ao público, mas junto às autoridades, através de reivindicação, através de indicações do que é necessário, né? Fernando, vamos falar um pouquinho das ações desenvolvidas durante essa gestão. Perfeito, Luciano. Como é automático, todos os meses tem as reuniões mensais, né? E foi elaborado através desse conselho, todas as reuniões abertas ao público, diante das reivindicações, solicitações da comunidade. E tentamos, desde o início, utilizar da forma que é feita em quase todos os conselhos, né? Quase 600 junto ao Estado de São Paulo. E, normalmente, é voz aberta à comunidade para localizar os pontos mais críticos e poder, de alguma maneira, solicitar às autoridades que promovam a solução. Foi feito dessa maneira, por vários meses, houve várias reuniões abertas ao público e acompanhadas por autoridades, vinculadas sempre à pauta necessária. Me lembro, em determinada data, que houve a necessidade de intervenção por conta da perturbação do sossego, que já existe regulamentação e tudo mais, porém são bem diversas as regulamentações, para cada fato tem uma necessidade, situação de vizinhança, situação que envolve veículos e outros fatos. Então, diante disso tudo, era feito o levantamento de toda a legislação pertinente e a convocação das autoridades necessárias. Eu lembro que nesse fato específico a gente solicitou a presença do promotor João Carlos Bianco, que participou e que deu uma verdadeira palestra dentro da legalidade, o que se tornava legal, o que se tornava irregular. E, diante disso, em ação conjunta com as 3 forças policiais, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, foi solicitado intervenções conjuntas. E visto que, de imediato, o resultado foi exato. E é visível que, com o permanecer da manutenção diária da atuação das polícias, determinado fato se destaca mais e exige mais das polícias, que estão sempre muito empenhadas nas questões, e muitas vezes alguns fatos que às vezes não é tão, em determinada época não está tão visível, tende a minimizar um pouco mais. Então, por conta disso, a sugestão da população, diante de alguns fatores mais necessários, faz trazer à tona e reforçar a fiscalização em determinados segmentos, né? Uhum. E qual o problema que você tem notado mais amplo aí, onde, né, a segurança é mais afligida aqui na cidade? O que eu tenho visto, Luciano, posição até pessoal minha, que é algo que está pegando a nível nacional, a nível estadual, o Batatais não é diferente, é o crescimento dos pequenos pontos de tráfego, né? É visível. E muitas vezes o crescimento não oferece índices. O que oferece índices é tudo que foi preso, que foi recolhido, que gerou boletim de ocorrência, né? Isso é um ponto um pouco crítico, mas que está sendo muito trabalhado através das polícias, estão muito empenhados, mesmo porque existe um crescimento sistêmico em todo o Estado. A gente sabe que a luta é permanente, o empenho de todos, né? Mesmo assim, tem ocorrido, lamentavelmente, um determinado crescimento. Acredito eu até que pela fragilidade da lei, né? Contudo, que até mesmo nossas autoridades superiores têm fechado bastante cerco, né? Os promotores têm atuado com rigor. A nova composição do Poder Judiciário aqui tem atuado de maneira bastante forte, né? E feito essas coisas minimizar. Mas é um crescimento que a gente sabe que é a nível estadual, é a nível nacional, mas que deve ser combatido. E, inclusive, com relação a essa questão, isso se torna uma das questões, interessante ressaltar, que, por muitas vezes, o Conselho de Segurança está aberto à comunidade, a comunidade chega e relata, em tal bairro está tendo tal problema. E aí as autoridades migram a atenção para aquele bairro. De repente, numa outra data, está tendo tal problema em tal bairro. À medida que as polícias promovem a intervenção delas, indicia, recolhe, faz a apreensão do material necessário, né, dos ilícitos para tirar de circulação,
muitas vezes isso migra de localidade e a população tende a pedir reforços. Diante disso, foi proposto, até comentar aqui já, na data de 29/2/2016, foi ata registrada do Conselho de Segurança o assunto mobilização todos pela segurança, no propósito de instituirmos algo mais globalizado. Eu sei que os Conselhos de Segurança, eles têm aquela visão centrada à comunidade, pequenos fatos, mas no propósito de elaborarmos diante do termômetro que temos em mãos, que é todo o sistema da segurança, junto às autoridades e à comunidade, de elaborarmos plano que fosse realmente duradouro e permanente, e que poupasse, inclusive, a plena intervenção e constante intervenção da polícia, né? Algo que chega a criar algo sistêmico que cesse a criminalidade a nível de poupar e de fazer valer, né? A Meire aqui perguntando, a respeito de redes sociais, por exemplo, o WhatsApp, pode ser uma ferramenta preventiva aí junto com as polícias? Você chegaram a debater o uso dessas ferramentas? Perfeito. Tanto pode quanto é usado. Interessante divulgar, acredito que não houve divulgação ainda. As redes sociais hoje é ferramenta em todos os segmentos, para a segurança não é diferente. Nós, no início do mandato, já de imediato elaboramos a produção de 2 grupos do WhatsApp, né, que é o Consegue a Diretoria e o Consegue Batatais Integração, que está aberto à comunidade, sempre é divulgado o número. Vou relatar mais uma vez aqui, é o 16 999 77 31 11, né? Através desse número, a gente pode estar aí colocando a comunidade aí em contato direto. Interessante essa pergunta, porque caiu bem na pauta posterior. A reunião do Conselho de Segurança de 29/3, foi o mês seguinte, que tratava da sequência da pauta de Todos pela Segurança, tratava da extensão da segurança rural. O que houve nesta pauta? Existia um amplo trabalho da Polícia Militar, principalmente articulado pelo nosso competente e parceiro Jorge Pupim, ele que através da Polícia Militar mobilizava cadastro de proprietários rurais, de propriedades rurais, de servidores que residem na área rural. Tinha um amplo trabalho já elaborado. Na ocasião que iniciou esses trabalhos, não tinha as disposições tecnológicas que temos hoje, que são os grupos do WhatsApp e tecnologias que envolvem o sistema. Já havia parceria, ampla parceria com o Sindicato Rural, que hoje é o detentor deste projeto. Diante de tudo isso, junto às articulações do Conselho de Segurança, houve reuniões em toda a região, houve mobilizações, diálogo com o Jorge Pupim, que é mentor de toda a ideia e tem um amplo conhecimento, e foi instalado um sistema de segurança rural, também conhecido como alerta rural, né? Esse sistema já funciona na região de Batatais, não só em Batatais, funciona em outras cidades também. Os residentes da área rural que não têm conhecimento devem entrar em contato com o Sindicato Rural, que é a associação de suporte, né, ao pessoal da área rural aí, e eles, de porte da vizinhança, do alerta rural, na verdade é uma vizinhança solidária com mais tecnologias, porque o Pupim analisa as vias rurais, cria um mapa, né, que é lançado por um provedor do Google Maps, isso decodificado para não expor os usuários do sistema, né, e funcionando paralelamente com o sistema de vizinhança solidária, é utilizado o grupo do WhatsApp, que tem o acesso da comunidade rural, bem como das autoridades locais, e diante o contato e a solicitação de emergência, os policiais que normalmente atuam no nosso município, que nem sempre são policiais batataenses, e desconhecem por muitas vezes até as vias públicas urbanas, né? Eles têm acesso à disposição em mapa para ter um atendimento imediato junto àquela comunidade. Então, esse é apenas um dos segmentos que tem esse acesso. O segundo segmento é o Vizinhança Solidária, que foi proposta em reunião do Conselho de Segurança também, está em mobilização, será direcionado para a ACE, Associação Comercial, através de parceria e comissão instaurada lá, será detentor de todo o andamento desse conjunto, para que se utilize das tecnologias em benefício à segurança da própria comunidade. Perfeito. Fernando, a gente falava a respeito da questão agora da eleição especificamente, né? Como funciona, quem pode se candidatar, como é que é o trâmite burocrático aí para essa eleição? Perfeito, Luciano. A eleição, iniciamos já o processo de eleitoral na última reunião do mês de fevereiro. Haverá uma outra reunião
amanhã na base da Polícia Militar, às 18 horas. Está aberta ao público, principalmente para os membros envolvidos na diretoria do Conselho de Segurança, os membros efetivos, os membros natos estarão presentes, já confirmado. Diante disso tudo, o sistema eleitoral, aliás, o mandato do Conselho de Segurança é biênio. Então, estamos finalizando o nosso mandato, automaticamente vai haver as eleições. Quem deve se candidatar são somente as pessoas vinculadas e registradas aos Conselhos de Segurança de Batatais, que tem cadastro elaborado na nossa coordenadoria em São Paulo. Eles apenas que podem participar como candidatos. Os que forem supostos candidatos devem elaborar uma chapa composta por 5 membros, presidente, vice-presidente, os 2 secretários, bem como diretor social de assuntos comunitários. Devem elaborar previamente, constituir essa chapa. Quem precisar de maiores informações pode acessar o site Consegue SP. A primeira página, a página inicial do Conselho de Segurança, está com todo o regimento direcionado ao público em geral. Deve ser constituída essa chapa, ele é direcionado aos membros natos, deve ser protocolado junto à Polícia Civil, mediante carimbo e assinatura do Dr. Andreotti, que é responsável, e protocolado junto à Polícia Militar, que normalmente é a Capitão Cláudia, que está afastada. Tudo indica que o Tenente Milan que vai representar. Terei ciência amanhã nessa reunião. Diante disso, as pessoas envolvidas no Conselho podem se posicionar, podem elaborar chapas. Quem vota somente são as pessoas registradas junto às coordenadorias do Estado. O público pode estar presente, deve acompanhar, devem se inteirar as possibilidades do Conselho e devem participar do Conselho para terem pleno conhecimento e para promover uma emenda com todas as administrações para que não deixemos essa peteca cair. Tenho certeza que esse mandato foi perfeito, tenho muito a agradecer a todos envolvidos nesse mandato, a nossa diretoria, aos membros, que eu acho que foi um dos maiores números de membros de participação que houve, dentro os vários mandatos do Conselho de Segurança, né? Agradecer a todos e formar mais um elo da corrente, para que seja dado um segmento no sentido de promovermos cada vez mais melhoria no propósito de segurança vinculado à nossa comunidade. Sem dúvida. O Serginho da Silva aqui está mandando um grande abraço, né, parabenizando pelo trabalho. Muito obrigado, Serginho, eu que agradeço. Viu? E, Fernando, você falava de algumas ações elencadas em parceria com o Legislativo, uma tratativa aí junto com a Câmara Municipal. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Perfeito, Luciano. Exatamente a 28 de janeiro de 2016, foi pauta do Conselho de Segurança, através de outras análises anteriores a esta, foi analisado que o Conselho de Segurança pode servir como termômetro junto às autoridades, bem como termômetro das necessidades da comunidade, e poderia ser um órgão que deveria direcionar ações que promovessem mudanças efetivas e sistêmicas junto ao município, e não apenas aquele fator de ficar enxugando gelo, que normalmente acontece nas ações, né? Diante disso, na data de 28/1, foi instituída a pauta Todos pela Segurança, com o propósito de mobilizar o conjunto do Conselho de Segurança, mobilizar a comunidade para ser mais ativa junto ao Conselho, mobilizar nossas autoridades e todas as forças policiais, bem como as forças constituídas dentro do município. A força que temos do Poder Legislativo, com a representação popular, e as forças que temos tratadas diretamente ao poder público, direto do município. Diante disto, houve a citação a todos os nossos vereadores na ocasião que fizessem parceria com o Conselho de Segurança, por conta que o Conselho de Segurança é um órgão não remunerado, voluntariado, e que tamanha dimensão de propósito levaria a alto custo para os membros atuantes, né? Tomando por base que ainda não temos base fixadas no município, não temos recursos públicos para desenvolver um amplo trabalho, mas existia vontade, sim, de promover esse trabalho e fazer as coisas acontecerem. Houve concordância por parte dos vereadores, a boa parte agiu de maneira bem consistente conosco, foi nomeado 15 membros efetivos do Conselho de Segurança. Dentre as necessidades, pontuamos as 15 mais necessárias pautas que poderia promover ampla melhoria sistêmica no conjunto da segurança dentro do município. Me recordo que uma delas era a necessidade de criação dos bombeiros civis, que hoje é quase uma realidade, está muito próxima aí da resolução final.
vários projetos que envolviam tecnologia, tais quais o Alerta Rural, Vizinhança Solidária, que está finalizando, segurança nas escolas. Já temos uma escola já que foi através de parceria com a Dimutran e extremo apoio do Zeva, já tem uma escola concluída, né, com sucesso. A gente tem que levar a todas as outras escolas. O projeto Antidrogas, o projeto que foi muito questionado na época no Conselho de Segurança, que tratava da segurança no bosque, por conta das pessoas que caminham naquela localidade, por, infelizmente, pontos que estavam sujeitos a meliantes ali naquele setor, né, usando até como esconderijo, prostituição. Então, tem um projeto que envolve aquilo ali. Foi citado o projeto Trânsito Seguro, a criação dos bombeiros, já citei. A necessidade, isso aqui é primordial, tem que sair do papel, a situação da criação do canil municipal. Essa criação, que é muito singular, custa muito pouco para o município, vai poupar demais o trabalho das polícias, que estão tentando aí combater os pequenos pontos de tráfico, né? Isso aqui vai vir somar de maneira grandiosa. Tem que sair do papel, tem que ir para a prática. O projeto Batatais Segura, que trata do monitoramento, já tem 1 ano de caminhada, vai ter uma reunião, inclusive, amanhã também sobre isso, está nos últimos passos aí de a gente começar a promover instalação no município. A criação do CAD integrado, que eu sempre peguei muito nessa questão, hoje se melhorou demais, existe a plena integração das polícias, o CAD integrado vai ampliar isso e, associado à questão do monitoramento, vai trazer uma melhoria gigantesca para o município. A criação da base do Conselho de Segurança, para que os próximos mandatos tenham uma condição de elaboração com mais solidez do que é pautado naquele órgão institucional. O projeto Detran Legal, que visávamos no ano passado, Luciano, a reestruturação do prédio do Detran. Infelizmente não deu tempo de fazer o que foi feito, foi interditado o Detran, está de maneira emergencial num prédio municipal, mas diante da urgência do fator, juntamente com isso tinha um projeto de criação da estrutura para a área de exame da CNH, tendo em vista que os alunos e os servidores do Detran estão à mercê do tempo lá, né? Se chove, está molhando, se sol, chuva. Então, tem um projeto, tem uma vereadora já designada para isso. Essa vereadora é a mesma do mandato passado, vamos dialogar com ela para a gente colocar isso em andamento. Tem o projeto Conseg Equipado, que o Conseg precisa de equipamentos e suporte do município para dar sequência a toda a mobilização que vem sendo feita. E, por final, uma adequação que foi feita, que se deu através da solicitação do projeto da Batatais Segura, do monitoramento, é a implantação da fibra ótica, que pretendemos direcionar. É muito singular, o vereador colocou em votação por uma decreto-lei municipal, para que cada empresa que utilize os recursos municipais da disposição para fibra, deixe um canal de acesso disposta para os interesses do município. É como se fosse, nesse caso aí, né, se instala, qualquer empresa que instale fibra ótica, deixa uma via para que a cidade possa utilizar aí com a instalação de câmeras, estruturas de informação. Então, é um pré-requisito para qualquer pessoa que venha a investir na instalação de fibra ótica no município. Exatamente isso, Luciano. Se houvesse pré-requisito em tempos passados, o custo do sistema de monitoramento seria muito menor. Como não existe a disposição da fibra ótica, nós não podemos colocar o sistema público vinculado a terceiros, não é possível isso. Então, diante disso, vai ser utilizado em cada ponto de monitoramento, de cada câmera, rádios de comunicação, automaticamente instalação de no-breaks, automaticamente instalação de sistemas de proteção contra raios, e todo esse conjunto vai ter um custo enorme. Nós poderíamos quase que dobrar o número de câmeras se tivesse a disposição da fibra ótica. Então, por essa questão, esse projeto do monitoramento foi dissolvido em 4 anexos. Tem um anexo que trata das câmeras internas, o anexo que trata das câmeras de visas e outros anexos, não vou estender muito aqui, e que vamos iniciar utilizando o sistema de comunicação via rádio. Diante da disposição das fibras, lá na frente iremos adequar a fibra ótica. E dando sequência ao requisito dos vereadores, houve mudança na bancada dos vereadores. Os antigos pretendemos manter, juntamente com eles, os segmentos que seria, e, infelizmente, os vereadores que não mantiveram o mandato, iremos apontar os novos requisitos para os novos vereadores. E já fazendo um alerta público para todos os vereadores, eu tenho certeza que a aceitação deles será por unanimidade, ninguém vai querer ficar fora dessa. Vamos contar com eles
no sentido de dar seguimento a todo um trabalho já elaborado, mesmo porque estamos em processo eleitoral, não temos ciência da nova administração, mas não queremos todo esse conteúdo e esse trabalho elaborado que seja cessado agora, né? É de mérito da própria comunidade que isso venha a funcionar. Por conta disso, vamos passar para eles esses requisitos. Perfeito. Fernando, eu quero agradecer a presença, parabenizar aí a toda a estrutura do CONSEG nesses anos, esperar aí que a nova diretoria faça jus ao trabalho desempenhado até agora e que, de fato, a gente tenha uma participação além do Conselho, né, que toda a comunidade, de fato, abrace a questão da segurança, que é um dever do Estado, mas também, né, uma parceria de todos nós. Com certeza, exatamente isso. Eu que agradeço toda a disposição e bola para frente, vamos fazer as coisas acontecerem. Maravilha. Bom, no próximo bloco eu recebo aqui o irmão Francisco, nós vamos falar um pouquinho a respeito da campanha da fraternidade, entre outros assuntos. Você pode interagir com a gente pelo 3662-6002 ou pelas redes sociais, tá certo? E eu aproveito aqui para Invicta Brasil, né, que diz que a hora é agora, né, para você parar tudo que está fazendo e ir até o Colégio ABE, em parceria com a Invicta, né, para conhecer aí essa oportunidade, né, que a Invicta Brasil traz para Batatais e região, que é um treinamento em máquinas pesadas, tá certo? Empilhadeira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá carregadeira, patrol, caminhão muque e trator de rodas, tá certo? As matrículas custam R$ 69,90, as inscrições são realizadas nessa quinta e sexta-feira no Colégio ABE, lá em frente ao Posto de Saúde Central. Para quem tiver interesse aí em fazer esses cursos, o contato é pelo 3761-2737, 3761-2737, são cursos com certificado e carteirinha de operador, né, com instrutores com registro no CREA e no MTE. A Invicta Brasil formando operadores de norte a sul do país. Intervalinho, nós voltamos já na companhia do irmão Francisco. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia agora do irmão Francisco, nesse sexto bloco. Irmão, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Nós é que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Bom, irmão, estamos aí falando, né, das ações da campanha da fraternidade, do trabalho da arquidiocese. Para quem ainda não tomou, né, consciência da campanha desse ano, vamos falar um pouquinho a respeito da temática e o que essa temática procura trazer. Para você que talvez também ainda não tenha ouvido falar sobre o que seja a campanha da fraternidade, a gente faz um breve relato que esta campanha, ela surgiu na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, no início da década de 60, em uma ação apenas daquela cidade, cujo objetivo era simplesmente o de arrecadar dinheiro para poder construir poços, ou seja, para combate à seca no Nordeste. Com o passar dos primeiros anos, estas ações elas foram sendo estendidas para outros estados ainda no Nordeste, como Paraíba, Ceará e etc. E depois, no ano de 1964, então a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela adotou essa campanha em nível de país, ou seja, para se espalhar por toda a igreja do Brasil. E também associou àquela coleta que era feita para combater as vítimas da seca, associou-se à reflexão de determinados temas. E, num primeiro momento, os primeiros temas a serem refletidos foram os temas voltados para o interior da igreja, da sua vida interna. Já quando nós iniciamos a década de 70, com todo aquele burburinho que nós passávamos, começou-se a optar por temas sociais. A partir de então, a campanha da fraternidade começou a lançar materiais impressos, textos, livros, manuais, cartazes, que voltavam para questões sociais, tais como, por exemplo, a educação, a saúde, moradia, e isso foi, no decorrer dos anos, acontecendo. Quando nós iniciamos o terceiro milênio,
começou-se uma preocupação muito grande em relação à questão do meio ambiente, em relação à questão da ecologia. Muito embora nós já tivéssemos, eu me lembro que no ano de 1979, a igreja já colocava um tema, preservar o que é de todos, ou seja, a criação de Deus, ela pertence a todos os homens e mulheres de boa vontade, então ela se preocupava com essa preservação. E a partir daí nós tivemos, nos anos já deste milênio, alguns temas que se preocupou com isso, em relação à água, em relação à Amazônia, em relação à terra. Nós tivemos uma campanha que falava em relação ao saneamento básico, a questão da nossa casa comum, né? E nós desembocamos, então, agora, neste ano de 2017, onde a Igreja Católica no Brasil lança uma campanha da fraternidade, toda ela voltada para a questão do nosso país, de um modo especial, e ela usa, então, fraternidade e defesa da vida, biomas brasileiros. Nós poderíamos dizer assim, é um tema bastante técnico, é um tema que às vezes não desperta muito interesse nas pessoas, mas que na medida em que você vai destrinchando, na medida em que você vai colocando alguns detalhes em relação a esse tema, as pessoas vão se interessando e vão vendo a importância deste tema. Por quê? Nós poderíamos ligar com a primeira campanha da fraternidade que tratou da questão ambiental, ou seja, preservar. Por isso que nós sempre usamos uma passagem bíblica, e a passagem bíblica desse ano é do livro do Gênesis, no capítulo 2, o versículo 15, que vai dizer de cultivar e de guardar a criação. A palavra de Deus diz claramente no primeiro livro da Bíblia que Deus, quando criou todas essas riquezas naturais que nós temos, né, todas essas formações da natureza que nós encontramos, colocou à disposição do homem no sentido, quando eu uso a palavra guardar, é no sentido de defender, é no sentido de preservar, é no sentido de manter estas riquezas para que o homem possa usufruir delas de maneira correta, de maneira sensata, de maneira a não colocar em risco a própria preservação. E aí, Luciano, eu sempre costumo iniciar, eu tenho feito bastante palestras ultimamente nas cidades da região, e eu sempre costumo, para aguçar a curiosidade, eu costumo iniciar fazendo algumas perguntas. Quando a pessoa diz assim, o que é bioma? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é isso, né? Nós vamos daqui a pouco falar o que significa, qual a raiz dessa palavra e o que ela significa. Mas eu sempre costumo dizer, nós usamos, a igreja, né, usou uma divisão feita e aceita pela maioria dos cientistas, porque o Brasil é um país tão rico, mas tão rico, que em matérias de riquezas naturais, falando assim, que nós podemos dividir em biomas e subbiomas e por aí afora. Mas nós usamos uma divisão onde o nosso país é dividido em 6 biomas, né? Nós temos, então, só para vocês terem uma ideia, o bioma da Amazonas, a Amazônia Legal, e é claro que ele extrapola os limites territoriais do nosso país, porque ele avança para as Guianas, para a Venezuela, para a Colômbia. Nós temos o bioma da Caatinga, predominantemente no Nordeste brasileiro. Nós temos o bioma do Cerrado, predominantemente no Centro-Oeste. Nós temos o Pantanal, no Mato Grosso, que avança também para o Paraguai. Nós temos o bioma Mata Atlântica, que é onde nós estamos, e também toda a zona costeira do nosso país. E depois nós temos os Pampas, basicamente no Rio Grande do Sul, mas que também avança para a Argentina e Uruguai. Mas só para dizer, quando eu falava de aguçar a curiosidade das pessoas, quando nós falamos da nossa região aqui, só para você ter uma ideia. Aonde eu vou, em qualquer plateia aqui, eu faço a seguinte pergunta, né? Quem dos aqui presentes conhece ou já comeu uma gabiroba, ou já comeu um murici, ou já viu um marolo ao vivo, sem ser na televisão ou na internet? E eu me espanto com o pequeníssimo número de pessoas que levantam as mãos, e geralmente pessoas mais idosas, né, já como eu, ou para mais idade.
A juventude, de uma maneira geral, ninguém conhece, ninguém sabe. E aí eu continuo perguntando para as pessoas. Quem aqui já viu, não no zoológico, é claro, mas quem já viu na natureza um tamanduá-bandeira? Quem aqui já viu uma paca? Quem aqui já viu uma cotia? Né? E a gente poderia continuar enumerando outros animais. Mas também a mesma resposta de pequeníssimo número de pessoas que levantam a mão, geralmente os de mais idade, que dizem que terem visto isso. E aí, então, é uma brecha que nós temos para iniciar. Pois bem, isso era uma coisa natural, era uma coisa normal, que a gente saía andando pela zona rural, a gente cruzava com esses animais, a gente encontrava essas frutas silvestres na natureza e a gente apanhava e comia e saboreava, que são deliciosas, e que hoje é uma coisa que praticamente não existe mais. Esses animais são considerados hoje animais em extinção, cuja caça é proibida, tem todo um sistema de proteção que se tenta fazer em cima disso. Então, quando a gente fala de bioma, quando a gente fala de defesa, o que nós estamos querendo é justamente evitar, porque senão nós vamos chegar um dia que as pessoas não vão conhecer galinha mais, né? As pessoas vão saber o que é ovo, as pessoas não vão conhecer coisas, jabuticaba daqui a pouco também vai ser coisa em extinção, abacate, jaca, essas coisas que nós encontramos aqui no nosso bioma, na nossa natureza. Irmão, a gente falou a respeito da campanha da fraternidade, desse tema fundamental que traz aí a questão ambiental, nossos biomas, a preocupação com a criação, que é a nossa responsabilidade também, né? Quais são as ações práticas de sensibilização, né? O que tem sido feito durante a campanha, quais são as ações que vocês têm trabalhado? Bom, é interessante nós pontuarmos que o objetivo principal da campanha da fraternidade, desde quando ela se iniciou, é criar consciência, é despertar a curiosidade. Então, de repente, você que está me ouvindo hoje, talvez nunca tenha ouvido falar da palavra bioma. Então, hoje você está ouvindo, você está mais ou menos tendo uma noção do que é. Eu estive na cidade de Dumont, falando para mais de 200 crianças e adolescentes, e foi interessante porque eles se interessaram tanto, até alguns vídeos que nós temos trabalhado também, e ao final, essas crianças já chegando na escola, conversando com os professores e falando do bioma Amazonas, do bioma do Pantanal. Então, ou seja, principalmente no futuro, que são os adolescentes e as crianças, criar consciência. Então, o objetivo da campanha da fraternidade não é campanha, fazer ações concretas em si, mas sim despertar a consciência das pessoas para que haja, em primeiro lugar, a mudança de atitudes e, no segundo ponto, que essa criação de consciência nas pessoas possam fazer com que surjam e que sejam cobradas políticas públicas em cima desta questão da preservação, da criação dos nossos biomas, né? Então, esse é o sentido principal. Eu até recordo, ao longo destes mais de 50 anos, nós tivemos algumas campanhas muito interessantes e que criaram certo tipo de consciência e que foi se abrindo um leque e que depois nós tivemos resultados práticos. Eu citaria como exemplo. Eu não estou querendo dizer que a campanha da fraternidade tenha sido a única responsável, mas eu digo assim, ela teve grande parcela de responsabilidade. Por exemplo, a campanha que tratava da questão das drogas, né? Eu atuei diretamente nesta campanha e me lembro que uma das coisas era criar consciência, Luciano, de que a drogadição não é sem vergonhice, é uma doença, é problema de saúde, não é problema de polícia. E olha que eu estava na ativa da polícia na época ainda, mas já tinha que falar para as pessoas criar essa consciência. Por quê? Porque o governo lavava as mãos e achava que prendendo quem usa droga iria resolver o problema da droga. O pessoal da saúde também lavava as mãos, isso não é problema meu, é problema de polícia. Então, ou seja, a campanha ela deu um grande contributo para que houvesse a criação dessa consciência. Uma outra campanha, por exemplo, a campanha do idoso. E é claro que depois se juntou o OAB, se juntou vários outros organismos que, juntos, nós tivemos um resultado fantástico, que foi o Estatuto do Idoso, né?
Nós tivemos as campanhas em relação à saúde, tanto se falava da necessidade de que se tivesse um sistema único, que se tivesse um percentual, e hoje nós temos. Nós tivemos campanha que falou de educação, que levantou tantas questões, e essa campanha, a primeira delas, porque não foi só uma, mas foi antes da aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ou seja, é criar consciência nas pessoas para que as pessoas possam cobrar políticas públicas em cima daquele tema, como nós tivemos campanha que falava sobre o deficiente físico, campanhas que falavam sobre família e por aí afora. Hoje, nós estamos aqui falando de biomas brasileiros. E você pode ter certeza, Luciano, que o maior número de críticos em respeito a esse tema, eles vêm justamente dentro da própria igreja. Porque são pessoas que não aceitam, que dizem que isso não é papel da igreja, que a igreja não tem essa responsabilidade. E, quer dizer, eles estão simplesmente desprezando o que diz a Sagrada Escritura, quando Deus colocou tudo na mão do homem para que ele cuidasse, para que ele preservasse. Então, quando a igreja vem para chamar consciência, nós temos aí, a nosso favor, um Papa que lançou uma encíclica, tamanha importância que ele dá. A encíclica é um dos documentos mais importantes da igreja. Ele lança uma encíclica chamada Louvado Seja, traduzindo do Laudato Si, no latim, Laudato Si, louvado seja, ou seja, a criação. E ele discorre durante toda a encíclica sobre a natureza. Papa Paulo VI falava no Evangelho Nunciandi, em outra encíclica, sobre a natureza, sobre o cuidado com a criação. Papa Bento XVI falava na Deus Caritas sobre o cuidado com a criação, a Veritas in Caritatis, melhor dizendo, falava sobre o cuidado com a criação. Então, hoje, nós estamos aqui com a campanha falando sobre biomas. E eu prometi que falaria o que significa essa palavra. Né? A palavra bioma vem do grego, né? Então, onde nós vamos dizer? O bio, todos nós já sabemos, né? Significa vida. Tá? Por isso que a gente diz assim que a campanha da fraternidade deste ano, as palestras, todos os materiais são verdadeiras aulas de biologia, de geografia, é um negócio fantástico, muito bonito, todos os dados que foram compilados e que se encontra em um livrinho que é um subsídio, que é esse aqui, chamado um texto base da campanha da fraternidade, onde traz todos os dados desses biomas que nós falamos. Então, o prefixo bio significa vida, né? E o mas significa a massa. Então, o grupo, o conjunto. Então, traduzindo, nós diríamos, o que é um bioma? O bioma é um conjunto de vida que existe em determinado local, em determinada região, em determinado espaço geográfico, em determinada área, que guarda certas características entre si. Então, por exemplo, é o grupo da vegetação, da vida animal, dos animais, isto é, fauna e flora, e também levando-se em consideração a questão climática, a questão da hidrografia, do relevo, então, ou seja, todas essas questões. Então, aquilo ali, a gente diz assim, é um santuário da vida, é um santuário de vida, melhor dizendo, né? De vida animal, vegetal, que é a criação de Deus. Quando nós colocamos os biomas brasileiros, que a gente falava aqui, então, quando eu falo do bioma do Amazonas, né, que é o maior santuário de vida do mundo, quando a gente olha os números do bioma Amazonas, a gente fica assim, encantado. Né? Só para vocês verem, né, já que são números, eu queria dizer que a nossa Constituição de 1988, no artigo 225, eu vou ler, parágrafo 4º, ela diz assim: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, que está dentro da Mata Atlântica, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. Então, quer dizer, a lei maior do Brasil, ela teve uma preocupação com estes biomas que hoje a campanha traz, e é claro que junta a esses a Caatinga e os Pampas, né? Nesta preocupação que nós temos. Mas quando eu falava de números da Amazonas, só para vocês terem uma ideia, a bacia amazônica é a maior do mundo, são 6 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia,
o rio tem 1.100 afluentes. A gente não para pensar nestes números, né, que realmente é uma coisa fantástica. Uma outra coisa interessante de se destacar do bioma Amazonas, que tem relação direta conosco, é que na Amazônia se forma uma coisa que se chama rio aéreo. O que significa isso? A evaporação das águas, porque tem muita água naquela região, o clima é muito quente, que forma, então, a camada de água nas nuvens. O que é esse rio aéreo? Essa água é trazida via aérea, né, até chegar aqui à nossa região, até chegar também ao Cerrado, onde ela vai abastecer o aquífero Guarani. E muita gente não sabe, quando a gente fala de aquífero Guarani, é onde nós estamos pisando. Nós estamos pisando sobre o maior reservatório mundial de água doce do mundo. Tem um outro que está em estudo, dizendo que talvez até seja maior do que o Guarani. Mas, por enquanto, nós sabemos que é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. E o texto base cita essa riqueza, né? Nós tivemos aqui na Câmara em Ribeirão Preto, ano passado, que infelizmente não foi aprovado, mas um projeto visando justamente a preservação deste lençol freático em relação às construções. Né? Porque nós precisamos parar com aquela história de achar que os recursos naturais são intermináveis, são infinitos, que eles não acabam. Eles acabam. Por isso que eu começo sempre a minha explanação dizendo dessas frutas e desses animais que não existe mais. Porque, de repente, o pessoal caçava o tatu, caçava a paca, pode comer à vontade, porque não vai acabar. Acabou? Essas frutas também é a mesma coisa, se não se preocupou com a preservação. Então, a gente precisa criar a consciência de que, se a gente não cuidar, isso acaba. E a gente diz assim, aquele trocadilho, né? Num primeiro momento, o homem destrói a natureza. E depois a natureza destrói o homem. Na verdade, não é a natureza que destrói o homem, mas é o próprio homem que, ao destruir a natureza, está se autodestruindo. Sem dúvida. Então, é questão da preservação da própria raça humana. É interessante colocar não só essa questão da preservação, irmão, mas do desconhecimento também, né? O quanto a gente conhece pouco a diversidade do nosso próprio país. Eu acho assim, quando a gente vai estudar, né, porque, é claro, a gente não é especialista em tudo. Então, como cada ano o tema é uma coisa, então aí você tem que... A gente passa 3 dias na cidade de Indaiatuba, lá em Itaici, fazendo uma formação aprofundada com especialistas e com técnicos sobre aquele tema, para que a gente possa ter uma noção, pelo menos geral, sobre todas... E quando um tema é bem técnico como esse, é claro que fica mais difícil. Mas quando nós começamos a estudar um tema, foi em outubro do ano passado, nós começamos a ver a riqueza que nós temos e que nós não sabemos que temos. A maioria das pessoas não fazem nem noção do que seja. E é claro, algumas coisas nós conhecemos porque tivemos a oportunidade de ir, de visitar por um motivo ou por outro, então você acaba tomando contato com essas riquezas. Por exemplo, quando nós falamos da Mata Atlântica, né, é uma coisa onde nós estamos, é uma coisa mais próximo de nós, principalmente na zona litorânea, então a gente conhece. Mas quando nós falamos de Amazonas, nós não sabemos absolutamente nada, se a gente parar para pensar. A nossa igreja de Ribeirão Preto, a nossa arquidiocese, ela tem um projeto de parceria com a Igreja da Amazônia. Então, nós enviamos para o Amazonas missionários, nós temos enviado padres, são 2 paróquias no Amazonas que nós tocamos. Eu tenho a felicidade de saber que em uma delas é um filho meu que está lá, o padre Tiago, na outra o padre Eulálio. Nós tivemos aqui no ano passado a Marlene daqui de Batatais, a Tereza, minha esposa, que ficaram lá nessa paróquia, visitaram essas populações ribeirinhas, conhecendo toda aquela diversidade que existe no Amazonas. Nós tivemos agora, semana passada, foram 4 seminaristas que já se formaram na teologia e que vão ficar 3 meses naquela região,
Nós temos leigos também da nossa arquidiocese que vão e que passam meses por lá. Então, ou seja, e ali você toma contato com aquela questão. Primeiro, existem tribos indígenas que não tiveram contato com civilização ainda, coisa que a gente acha que não existe. Tem. No Amazonas nós temos, inclusive agora há pouco tempo se descobriram uma, que nunca tinha tido nenhum contato com civilização alguma. A população quilombola, que não é só daquela região, né, mas principalmente no Nordeste também nós temos muito, que são praticamente guetos, reservas que ainda existem de escravos, de descendentes daquela época ainda, que ainda estão ali, que preservam uma riquíssima cultura, que tem tradições fantásticas, que vivem nesses biomas que nós citamos aqui, né? Caatinga, Amazonas, Cerrado e por aí afora. E a atuação, então, da igreja em todos esses locais, estar presente neles, é muito complicado porque a demanda é muito grande. Principalmente quando nós falamos, Luciano, e aí eu cito principalmente o Pantanal e a Amazônia, a questão dos indígenas. Porque nós temos um fenômeno que é a questão do desrespeito a essa cultura indígena e tudo mais, que eu digo assim, corromperam o índio, infelizmente. Porque você tem que imaginar que tem que ser respeitado as tradições indígenas que existem nas tribos. E o que acontece quando eu falo de corromperam? Porque hoje, infelizmente, nós temos tribos indígenas onde nós temos problema de alcoolismo, nós temos problema de pedra, crack. É muito complicado você falar isso, mas quer dizer, de onde é que foi isso? O homem branco, né? Principalmente doenças, né? A gente sabe de tudo isso. Então, olha para você ver, quando a gente fala de bioma, quantas coisas nós podemos aí estar olhando e vendo e falando. Então, não é simplesmente a questão de dizer, é só a questão da natureza, da árvore, etc. Não. E isso é histórico. Se nós olharmos, por exemplo, quando nós falamos de Mata Atlântica, começa com o pau-brasil. Né? Passa pelo ciclo da cana-de-açúcar, que agora está aqui na nossa região, mas não foi aqui, foi primeiro lá no Nordeste, principalmente Pernambuco, passa pelo ciclo do café, passa pelo ciclo da mineração, que infelizmente tudo isso foi feito de maneira predatória, sem respeito algum, como se, por exemplo, quando se tirava ouro de Minas Gerais e se mandava para a Europa, de se achar que aquele ouro nunca acabaria, que aquilo era inesgotável. Né? Nós tivemos o episódio, né, ainda temos ainda em parte, mas já teve um boom muito maior, a questão de Serra Pelada. Né? Quem não conhece aquelas fotos, aquelas cenas e de filmes até que foram feitos, que é um maior desrespeito à natureza, à criação do que foi aquilo ali, ainda em parte acaba sendo também, e principalmente ao ser humano que está ali, né? Na questão de, por exemplo, da venda de meninas, que a gente está cansado de ver reportagem, inclusive alguns pais vendendo meninas de 13, 14 anos, prostituindo. Então, quer dizer, tudo isso a igreja olha, a igreja quer cutucar essas feridas. Quando nós olhamos para a Mata Atlântica, principalmente na questão da região costeira, dos manguezais, e aí entra a questão do interesse econômico dos chamados grandes condomínios, né? Que vai devastando tudo, que vai desrespeitando. Nós tivemos no ano passado um episódio com o ministro em respeito à questão de licenças ambientais, que ficou famoso justamente por causa disso. Por quê? Porque a ganância por dinheiro, a ganância pela valorização dos imóveis, etc. e tal, que leva a desrespeitar aquela área que de repente é considerada uma mata ciliar, que é considerada área de preservação. Não, muda a lei, muda o zoneamento aí para a gente poder construir prédios, etc. e tal, sem pensar nas consequências que tudo isso traz. Eu lembro, Luciano, uma coisa interessante, o homem da terra, o matuto, sem estudar e sem saber nada disso que nós estamos falando aqui de bioma e tal, porque quando a gente fala desse desrespeito por causa de interesse econômico, são de pessoas estudadas, de pessoas que sabem que está prejudicando. Mas quando nós lembramos do caboclo, da pessoa da terra, e aí nós lembramos dos nossos pais, dos nossos avós, aqui na nossa região, falando aqui agora. Eu lembro que quando se preparava a terra para o plantio, né, era uma coisa interessante. Eles respeitavam as nascentes, eles não desmatavam em torno das nascentes, e mesmo ao longo de onde era feita a plantação,
se deixava algumas árvores, né, com alguma vegetação em volta, 2, 3 árvores no meio. Então, quando você via, por exemplo, uma plantação de arroz, né, tem uma coisa que, se você for nas escolas hoje perguntar quem já viu um pé de arroz, ninguém sabe, mas você come arroz todo dia, né? Mas na nossa região era muito comum. E você olhava uma plantação de arroz, você via aquelas manchas verdes no meio. Por quê? Porque o homem sabia. As pessoas até diziam, para que a sombra, para poder descansar, para poder almoçar, para poder merendar, para poder bater o arroz, mas também já preocupado de não destruir tudo. Era muito interessante isso. O homem da terra, ele se preocupava em fazer a troca de culturas também para não desgastar a terra, né? A questão de deixar como pasto num ano, dali a pouco, plantio de arroz, muda o plantio do arroz para o milho. Então, ou seja, todo esse cuidado o homem do campo tinha, né? Mas quando, às vezes, entra, infelizmente, o agronegócio, não estou aqui querendo crucificar o agronegócio, porque quando você fala assim, o nego já arrepia dizendo que você é contra porque gera emprego, gera riqueza. Não tenho dúvida, está aí a maior safra de grãos, etc. e tal. Mas por que não fazer isso de maneira sustentável, de maneira a não desrespeitar a natureza? E aí, quando a gente fala isso, nós vamos falar na questão do desmatamento, nós vamos falar na questão do agrotóxico. Existe população no mundo que talvez coma mais veneno do que nós? É uma interrogação que a campanha da fraternidade faz, né? Que nós precisamos entender. E o texto base que eu mostrei para vocês no final, ao final dele, ele traz algumas pistas de ação, né? Além dessa criação da consciência coletiva para a cobrança de políticas públicas, e essa cobrança ela começa aqui no município, na nossa região, e ela vai até chegar à União. Então, além dessa criação de consciência, ela aponta pistas de coisas que às vezes são ações individuais, de respeito com a criação. E aí eu volto a citar o que eu falei aqui o próprio ano passado, quando nós falávamos do saneamento básico. Qual família, em qual casa que nós não encontramos pessoas, quer ver só, que escovam o dente com a torneira aberta? Água tratada, que custa caro para o município tratar. E aí você vai escovar o dente, você fica 1, 2 minutos, quando não mais, com a torneira aberta, aquela água está se perdendo. Muitas pessoas, Luciano, entram no banheiro, ligam o chuveiro e sentam no vaso. Eu não sei qual que é a relação ainda, mas ligam o chuveiro e sentam no vaso. E aí liga o celular. E aí esquece da vida e o chuveiro está lá. Aí você está energia elétrica e você está água. Então, muitas pessoas jogam óleo de fritura no ralo. Então, olha só a questão, como é que nós estamos cuidando da nossa natureza, né? Não é o caso do nosso município, graças a Deus, nem o que foi feita a reportagem recentemente aí por uma grande emissora, o município de Franca, como modelo, mas a gente sabe que nós temos municípios, e aí não precisamos de ir para as regiões mais pobres do país, né? Não estamos falando aqui do Vale do Jequitinhonha e nem Vale do Ribeira, mas municípios próximos aqui a nós, onde a água não é 100% tratada, onde o esgoto não é tratado, é jogado nos rios. Eu não vou falar o nome da cidade aqui para não criar polêmica, mas são cidades próximas a nós que jogam praticamente 100% do esgoto nos rios. Então, quando eu venho aqui, quando a igreja vem colocar essa preocupação, ela está preocupada com a vida, porque o nosso Deus é o Deus da vida. E quando a igreja defende a vida, ela sempre deixou isso muito claro, não é só a questão de não deixar que você leve tiro, leve facada ou seja atropelado por um carro. Não, vida é algo muito maior. Quando Deus fala de vida, Ele está dizendo de tudo aquilo que pode acarretar prejuízo para a vida do homem, e a gente ainda diz assim, não só prejuízo no sentido da morte, da doença, mas financeiramente falando. Porque a gente sabe que quando você não cuida do esgoto, você tem mais doenças. Quando você não cuida da natureza direto, você tem mais mosquito para transmitir doença. Então, olha só que... E aí você vai gastar dinheiro com a saúde.
é a prova de que está tudo interligado, né, Mauro? Eu acho que é essa a maior mensagem que essa campanha vem passar para a gente. Irmão, quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar esse convite, né, para que as pessoas se aprofundem e conheçam ainda mais a temática da campanha que está sendo explorada em cada paróquia, em cada espaço, e que a gente tenha cada vez mais a consciência da importância da ação de cada um. Sim, nós é que agradecemos o convite que nos foi feito e deixamos aí em aberto para todos. Eu tenho viajado bastante nos municípios, a gente não está muito tempo não, mas principalmente as escolas, se alguém quiser material, se alguém estiver interessado, nós estamos aí para fornecer. Muito obrigado a todos. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora com a programação da TV Brasil.